episódio de hoje desse podcast, a gente vai falar de um tema às vezes polêmico, às vezes desconfortável, às vezes, assim, meio nebuloso na vida de nós psicólogos, que é o marketing. O marketing pra gente, pra nossa área, ele é bem nebuloso. A gente muitas das vezes não sabe o que fazer, principalmente quando a gente sai da faculdade. E muito depois que a gente sai da faculdade, a gente continua também não sabendo. Mas a gente tá aqui para desmistificar e para isso eu convidei o Kedson. Normalmente eu chamava ele de Kedson, mas não é. Eu não vou errar esse nome. Acertou. E era pra você acertar, viu? Você já teve muito tempo pra treinar já. Tô treinando já desde o dia que eu descobri que eu falava errado, eu tô treinando pra nunca mais errar. E o Kedson é dono de uma agência e aqui ele cuida de alguns psicólogos, no caso de mim também. E aí eu convidei ele aqui pra gente conversar um pouco sobre marketing e especificamente marketing para psicólogos. Kedson, se apresenta, seja muito bem-vindo, obrigada por atender esse convite, né? Normalmente você tá lá atrás das câmeras, agora eu te botei aqui na frente. Normalmente ele é o diretor que tá aí, tá mandando na gente. Não, e o legal é que eu tô aqui já de olho pra ver se os câmeras, o diretor ali, estão fazendo tudo certo também, sabe? Tô de olho aqui. Ou seja, ele tá trabalhando em todas as áreas todas hoje, as áreas. Na frente e atrás das câmeras. E tô de olho pra ver se o seu roteiro tá tudo certo aí, se tá ótimo. Tranquilo, né? Ok. Eu vou dar show, porque senão ele é meu chefe. Eu só chuto ela debaixo da mesa. Ele é um dos chefes, entendeu? Normalmente a Bruna, hoje é ele. Hoje sou eu. Se ela fizer alguma coisa errada, eu chuto ela por debaixo da mesa aqui, já é um código nosso. Olha. Pra alcançar. Verdade. Mas não alcança a mãozinha, vai alcançar o pezinho, é ruim, hein? Mas obrigado pelo convite do seu podcast. Para mim é um prazer estar aqui e falar de um assunto que para muitos parece ser místico, assim, de tanto que as pessoas têm dúvidas ou talvez não acreditam ou não façam da maneira correta. Como você falou, meu nome é Kedson, nome meio atípico, não sei a origem, mas eu já vim com ele pronto, então, enfim, já estava lá. Vamos continuar com essa ideia aí do Kedson. Sou publicitário, me formei em meados de 2012, 2013. Sou um dos donos aqui da Larox, que é a nossa agência. Inclusive, um dos meus sócios, o Samuel, que inclusive está ali mexendo na direção do podcast, eu encontrei ele durante a faculdade. E de lá para cá, pude experimentar muitas evoluções que o marketing teve. E nós estamos na era digital. E hoje, quem não se adapta ao marketing, assim, não é nem mais uma questão de luxo, é mais uma questão de opção. Ou você se adequa ou você está fora do mercado. Então não adianta mais só dizer que é psicólogo. E aí a gente vai debater, tem muitas coisas legais para poder trazer aqui que vai colaborar com o seu público para ajudá-los. A ideia desse podcast hoje é debatermos assuntos que possa ser prático, que a galera que estiver assistindo possa colocar em prática o que a gente conversar aqui. Esse é o nosso objetivo hoje. Kedson, quando você falou essa frase sua, né, de não tem mais opção. Eu sempre tive uma resistência muito grande, assim, de gravar vídeo, de ir pro Instagram. Então, eu sempre trouxe pessoas para me ajudar com isso, porque não é minha expertise. Eu não queria gastar, não podia, não tinha recursos cognitivos mesmo, inteligência para isso, porque eu nunca tinha estudado. Então, eu sempre tive muita gente para me ajudar. E essa não é a realidade da grande maioria dos profissionais. É verdade. Então, assim, eu tive o privilégio de lá, quando eu estava na MedMais, a MedMais estruturou toda a minha rede social, mudou a minha identidade. Eu tive também o Hugo Cândido, que foi o primeiro que fez o meu site, me ajudou com cores, com a nova logo e tal. Então, desde o Hugo até a MedMais, depois eu tive mais 2 agências, depois eu cheguei na Larox. Eu tive muita sorte de sempre estar me conectando com pessoas. Sorte, entre aspas, porque assim, a sorte se faz, tá, gente? Não existe a sorte ao acaso. Eu sempre estive conectada com pessoas e sempre estive buscando novidade, não só para os meus atendimentos, mas para minha carreira. Então, naturalmente, eu esbarrava com esses profissionais. E o Hugo, eu conheci no Empretec. Depois a gente se tornou parceiro de negócios, né? E ele fez muitos trabalhos legais para mim. Inclusive, o primeiro ensaio fotográfico profissional que eu fiz foi com ele, assim, pra gente ter um material mais... E eu nunca tinha feito, eu já tinha, sei lá, 10 anos não, já tinha uns 8 anos de formado e eu nunca tinha feito uma foto profissional. Foi a primeira vez que eu fiz. E de lá pra cá eu percebo que essa construção com uma agência já é difícil. E a gente está aqui naturalmente falando principalmente para as pessoas que não têm esse apoio. Então eu queria que a gente conduzisse essa conversa
para que você pudesse ajudar as pessoas do ponto de vista do que elas podem fazer por si mesmas. Porque ter uma agência, gente, olha, eu amo muito vocês, porque assim, salva a vida. Mas não é a realidade de todo mundo. Pode ser que eu sonho que venha a ser, que a gente ganhe muito bem, que a gente possa contratar esse serviço com mais frequência, com mais facilidade. Mas hoje não é a realidade. E aí eu queria conduzir essa conversa para que a gente pudesse ajudar as pessoas que não têm esse acesso. Então, assim, que elas possam beber de uma fonte aqui, que elas possam utilizar isso no dia a dia delas. E aí, só pra gente, né, colocar aqui na mesma página, pra gente entender o porquê que a gente tá fazendo esse podcast. Porque pra mim tudo tem que ter um porquê. E, acima de tudo, a gente precisa levar esse conhecimento para que essas pessoas possam usar. Então, eu queria que você já começasse falando disso. Como é fazer esse trabalho de marketing sozinho? Vamos lá. Primeira coisa que tem que deixar bem claro. Tem muita gente que deixa de fazer qualquer coisa porque pensa, como eu não tenho uma agência, então eu não vou fazer nada até que um dia eu tenha uma agência. Existe aquela frase que, até certo ponto, eu concordo e acredito bastante. Muitas das vezes o feito, ele é melhor do que o perfeito. Você esperar ter as condições ideais para poder fazer as coisas é perda de tempo. É melhor você fazer com o que você pode hoje. Então esse é o primeiro ponto que é imprescindível. Segundo ponto, aí eu quero construir junto com você uma linha de raciocínio para que os psicólogos consigam trabalhar de maneira solo, fazer o que estão ao alcance delas. Primeira coisa que um psicólogo precisa fazer para se dar bem no marketing, ainda mais no marketing da era de hoje, que é a era digital, é conseguir definir qual é o seu posicionamento. Ser psicólogo hoje não é mais um diferencial. Existem muitos psicólogos no mercado. Existem os bons, os não tão bons, existem aqueles que nem conseguem se formar da maneira correta, mas a pessoa precisa definir quem ele é na fila dos psicólogos. Qual é o posicionamento dele? Na fila do pão eu sou sempre o pão. Você é sempre o pão? Não, por isso que eu já falei na fila dos psicólogos. Na fila do pão eu sou o pão. Eu não aceito ser menos que o pão, entendeu? Não é na fila do psicólogo quem você é. Então, se posicionar, saber para quem você vai trabalhar, qual que é a linha de trabalho dentro da psicologia, tudo isso é fundamental. Existem algumas técnicas, na verdade, algumas teorias dentro do marketing que é o seguinte: primeiro você escolhe o público, depois você escolhe quem você quer ser. Eu não acredito 100% nisso na prática. Por quê? Porque isso pode dar certo. A gente já fez um vídeo sobre isso aqui, né? Já conversamos sobre isso, já. A curto prazo isso pode dar certo. Por quê? Porque você escolhe um nicho que pode ter um grande poder ali financeiro, pode trazer lucro, e você vai se adaptar àquele nicho. Até certo ponto você consegue se adaptar. Mas fazer algo que está fora da sua vocação, do seu propósito, fazer algo que não te interessa, algo que não te motiva, tem prazo de validade. Você não vai conseguir fazer isso por muito tempo. Ou que você não vivencia, né? Eu falo assim que é muito tranquilo falar pra mim de desenvolvimento pessoal porque eu vivencio. Isso é a minha vida. É natural, né? Você não se esforça necessariamente para poder viver aquilo que você o que estuda eu vou falar? ou prega. O que eu faço. Sim. Agora, para alguém que não vive e só Mas fala... se eu for falar sobre relacionamento, vai dar ruim. É um esforço maior porque você não vive aquilo. E é o nicho que mais dá dinheiro, tá? É um deles. Por que eu não abracei esse nicho? Porque vai dar ruim, velho. Eu não vou saber falar desse negócio. Ou ensinar como não se fazer, né? Ensinar pelo lado negativo. Nem isso eu vou saber fazer, Kedson. Não vai rolar. Mas, você deu um excelente exemplo. Vou pegar você como exemplo aqui. Se você, de repente, numa pesquisa, saiu da faculdade e falou, cara, tá dando muito dinheiro porque eu tenho uma amiga que fala pra casais e ela tá ganhando muito dinheiro. Quero me especializar naquilo. Você tá indo pelo nicho. Se você não vive aquilo, se você não acredita, se você não acha que você é boa naquilo, vai ter um prazo de validade. O que eu acredito é o quê? É o contrário. Primeiro você identifica quem você é, o que você gosta, o que você tem de propriedade, aquilo que você vai fazer e você vai se divertir fazendo. Aquilo que não vai ter um grande esforço para fazer. Porque com isso você vai ter um prazo de validade muito maior. Então, definindo o seu posicionamento, a partir daí você pode saber identificar também quem é o seu público. Dentro das teorias da comunicação... Isso é uma coisa que, por exemplo, não precisa da agência para fazer para você. Com certeza não. Se a pessoa já sair daqui com essa dica, ela já sai ganhando. Exatamente. Olha, a agência, ela vai acelerar todo o processo. Mas não ter a agência não quer dizer que você vai ficar parada no mesmo lugar. Vou trazer aqui uma metáfora. As pessoas, elas precisam ir trabalhar. Ela pode trabalhar a pé, de bicicleta, de ônibus, de metrô. E tudo isso vai levar ela até o local. Mas ela pode também ir de carro. E um carro de luxo com ar-condicionado, um Uber e tudo mais. Nesse mesmo exemplo, a agência é como se fosse um motorista particular, é um Uber. É um carro muito bom de ar-condicionado que te leva. Eu adoro. Os dois. Uber de verdade, Uber agência, tá? Só pra registrar. Que bom, achei que era só Uber.
Mas dentro da metáfora é o seguinte, a agência te leva até um determinado local com mais conforto, com mais apoio e uma velocidade talvez um pouco maior. Mas não quer dizer que você tem que deixar de trabalhar porque você não tem um Uber, não tem um carro de luxo. O ônibus vai te levar do mesmo jeito. Pode ser um pouco mais, pode gastar um pouco mais de tempo, pode depender um pouco mais de energia, pode ser um pouco mais desgastante, mas você não vai deixar de trabalhar porque você não tem um motorista particular, um carro com ar-condicionado. Então a agência nessa metáfora é isso. Não é porque você não tem agência que você não vai trabalhar. Pelo contrário, você precisa trabalhar e muitas vezes ir de ônibus para um dia você ter condições de ter uma agência e melhorar a sua capacidade de trabalho e de entrega também dentro do marketing, entendeu? Então não ter uma agência não é desculpa para não fazer nada. E a escolha do público, ela é muito importante, porque uma das teorias dentro da comunicação é a tríade para se haver uma comunicação é o comunicador. Depois nós temos quem vai ser comunicado, que no caso é o nosso alvo da comunicação, e depois nós precisamos de uma mensagem. Então há necessidade de ter 3 pontos para se haver uma comunicação. Se você se posicionou, então você sabe quem você é como comunicador. A partir de agora, você precisa saber para quem você vai falar, quem é que vai ouvir a sua comunicação. O comunicado ele tem que ser escolhido a dedo. E aí existe um problema que muitos pensam que é o seguinte, mas se eu tiver que escolher um público específico, uma idade, um sexo, ou seja lá o que for, eu vou estar deixando de falar com muita gente. Eu quero falar para todo mundo. Dá medo, porque tipo assim, quando você escolhe, você tem uma escolha, mas a escolha ela acompanha também de abdicar de certas coisas. Mas nesse caso... E se eu deixar de ganhar? E se eu falar para todo mundo e não escolher um público? Se você fizer isso, você vai ser mais um, porque a maioria das pessoas fazem isso. Agora, quando você fala para um determinado nicho de pessoas, a sua voz ela é mais forte do que se você falar para muita gente. Então, escolher o seu nicho, ele é importantíssimo. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo de você. O seu nicho, concorda comigo que é um nicho para adultos e que envolve várias questões, mas vamos pegar aqui os adultos como principal. Sim. Se você escolhe os adultos, automaticamente você abre mão daqueles que são muito mais velhos, você abre mão daqueles que são crianças, adolescentes, você abre mão de uma série de faixa etárias. Sim. Mas ao fazer isso, você está escolhendo um público em que você vai conversar diretamente com eles, uma linguagem deles, que eu vou explicar daqui a pouco sobre a linguagem, e você vai ser mais audível, você vai ter uma voz mais forte para esse público. Então, abrir mão de certos públicos é importante para ser forte no público que você escolher. Então, se posicionar e escolher qual é o seu público é imprescindível. Um erro frequente, vou dar um exemplo da maioria dos psicólogos que eu já vi, e não só dos psicólogos, de muitos profissionais. Dentro da sua rede social, sai falando para todo mundo. Então, sai falando com a linguagem para criança, para mãe, para pai, para profissional, para desempregado, para alguém que está encalhada nos relacionamentos, para quem... fala para todo mundo. Ela não se manifestou, não. Ela acha que não é com ela, não. É porque se ela falar ali, a voz dela ela se entrega. Mas, enfim, escolher o seu público, isso é fundamental. Falar para alguém, isso traz muito mais resultado do que você falar para muita gente aleatória ao mesmo tempo. A partir do momento que eu escolho o público, aí vem um terceiro passo que é muito importante e que não precisa de agência para poder fazer. Mas que seria muito bom. Seria muito bom. Que é o quê? Eu sei quem eu sou, eu sei para quem eu vou falar, agora é a mensagem que eu quero entregar. Isso é muito importante, porque se você fala em português e eu estou decidindo conversar com você em mandarim, em chinês, você não vai me entender. Por mais que eu saiba quem eu sou, por mais que eu saiba quem você é, se a nossa comunicação não for fluida, se eu não falar a tua linguagem, não vai adiantar. E aí entra um problema que é comum de muitos também. Eu falo para ninguém, esse é um dos problemas, e o segundo, eu falo a comunicação que eu quero falar. É importante você ter identidade, você ser original naquilo que você faz? Mas se você sabe quem é o seu público, fale a linguagem desse público. E falar a linguagem do público muitas vezes pode ser ser informal ou ser formal, pode ser falar palavrão ou não, pode ser sair brincar, fazer piada ou não, ou ser muito sério. E até em determinados pontos você também conseguir falar a linguagem desse público com as dores, com os problemas, com as soluções que você pode trazer realmente situações que essa pessoa vivencia no dia a dia. Essa linguagem que é focada no seu público, ela é muito mais efetiva do que você falar apenas aleatoriamente. Um exemplo prático E você consegue pensar até em linha, né, editorial. Sim. Dentro desse público, desse tema, tem várias coisas para serem faladas. Por exemplo, o desenvolvimento do profissional da psicologia envolve o marketing, envolve o desenvolvimento técnico, envolve várias coisas. Eu consigo criar uma linha editorial se eu sei que eu estou falando
sei quem eu sou, eu trabalho com desenvolvimento profissional, eu falo para psicólogos, e aí a minha mensagem, eu consigo pensar, quando você fala assim, me dá essa clareza de que eu consigo pensar, bom, tem todos esses aspectos aqui dentro do desenvolvimento para um profissional da psicologia. Eu posso falar de cada um desses em dias alternados, ou pegar um desse e destrinchar. Sim, então, sim. a linha editorial da mensagem também fica muito mais fácil de definir. E aí eu saio de um lugar que a gente às vezes faz muito isso. Eu não sei o que postar. Fica mais fácil. Poxa, esse eu não sei o que postar é quando não se faz, por exemplo, um desses passos anteriores. Mas quando você sabe qual é o seu público e começa a estudar ele, como você falou, você sabe quais são as dores frequentes, você sabe o que eles passam, você sabe qual é a identidade deles, você sabe o dia a dia deles. Aí, por um processo de empatia, você se coloca no lugar deles e começa a pensar, poxa, o que eu, como profissional da psicologia, sei e posso fazer por alguém que passa por essa e essa realidade. A partir daí, como você falou, e muito bem disse, criar uma linha editorial vai ficar muito mais fácil. Porque você não precisa falar de coisas que você sabe ou que você acredita ou coisas que servem para você. Você vai comunicar de coisas que servem para as outras pessoas. E alguma dessas formas para poder se estudar isso é o quê? Antes de entrar para o marketing, antes de entrar para uma rede social, por exemplo, entende-se que o profissional ele já se comunica, ele já atende o consultório de vários pacientes naquele nicho que ele vive. É começar a pensar, poxa, aquele meu paciente, o que ele está passando? Sem citar nomes por uma questão ética, você pode pensar, poxa, ele incomumente passam por esses e esses problemas. Pega um problema de cada vez e começa a analisar. Por exemplo, o que leva uma pessoa a sofrer essa situação, passar por essa situação? O que a pessoa que está sofrendo isso gostaria de ouvir para ajudá-lo? O que essa pessoa que está passando por isso gostaria de ouvir isso para instigá-lo a sair dessa situação? Quais seriam os caminhos? O que eu posso ensinar daquilo que eu sei? E comece a criar toda uma linha editorial em que rapidamente pode-se criar conteúdo para um mês ou para um bimestre, trimestre com muita facilidade. Aí é uma questão de se organizar em relação a isso. Mas se eu não conheço o meu público, eu vou estar falando aleatoriamente e eu não vou estar atingindo ninguém, entende? Então, e tudo isso, esses primeiros passos, eles são importantíssimos. Aí entra, Kelly, num outro ponto que é muito interessante. Hoje... Você falou rindo, eu já sei que é pra mim, velho. Vai que tira uma raspeira. Eu tô sentindo que eu vou ter que assistir essa live. Eu falei pro público... Eu tô sentindo que eu vou ter que estudar esse podcast, entendeu? Eu falei pro público, mas vai que tira uma lasquinha aí e vai lá de tabela, né? Eu tô sentindo, você dessa risadinha, eu já sei que é pra mim, eu já entendi isso aqui. Ó, tem muita gente, tem muitos psicólogos, que é o seguinte, que na hora que tem que se comunicar para o seu público, eles travam. Em que sentido? Travam, não fazem nem stories, né, Kelly? Se não tiver ali puxando a orelha e tudo mais. Mas pensa só, e vamos imaginar... O que é stories? Vamos imaginar o seguinte, imagine a Kelly, pessoa vivendo a vida dela, não sendo psicóloga, ou qualquer outra profissão, por exemplo, e a Kelly como psicóloga. Vou usar ela como exemplo, mas serve para você. De repente, se a Kelly não tivesse a obrigatoriedade profissional de estar mostrando, de estar postando não sei o que lá, estaria fazendo zilhões de stories por dia, estaria mostrando o café que come, o suco, a comida, estaria mostrando a rotina, estaria mostrando uma série de coisas, fazendo posts com fotos lindas e tudo mais. Mas quando a Kelly, enquanto profissional, ela entende que precisa fazer postagens importantes e postagens que vão agregar na vida do seu público e tudo mais, ela trava. Mas por que uma pessoa como essa trava, sendo que se fosse na vida pessoal estaria postando adoidado? É porque muitas das vezes não entende o público e aí entra uma coisa muito interessante que eu quero jogar aqui na mesa. Entender as regras do jogo. Entender quais são as regras, por exemplo, das redes sociais. Entender quais são as linguagens, entender quais são os formatos, as regras do CRP. Mas do CRP eu quero falar sobre isso mais especificamente daqui a pouquinho. Primeiro eu quero falar das regras do Instagram, por exemplo. Eu falo do Instagram porque o Instagram hoje ele é a rede social que é mais usável e é a que com mais facilidade um profissional da área da psicologia consegue utilizar sem necessariamente uma agência, porque ela é muito intuitiva, você consegue utilizar ela com muita facilidade, mas há necessidade de entender a regra do jogo. Não muito diferente, por exemplo, nós estamos num ano de Copa do Mundo. Se um jogador de futebol não souber as regras do jogo de futebol, ele pode ser o melhor jogador. Pelas regras ele vai ser substituído, vai ser tirado. Então entender as regras do Instagram é fundamental para você conseguir jogar junto e não contra o algoritmo. E o algoritmo é como se fosse uma inteligência, como se fosse um computador que existe por trás, que ele está ali para poder entregar ou não, para ele poder balizar. É como se fosse o juiz da partida de futebol. Certo. Então entender algumas regras pode te ajudar bastante na entrega ou não da sua mensagem para o seu público. Recomenda-se hoje que, se você não tem uma agência, abra uma página, abra uma conta dentro do Instagram. Aí muitos têm aquela dúvida. Tá, eu devo... Pessoal ou profissional? Pessoal profissional.
profissional. Ah, Olha. podia ter uma edição dessa minha vozinha, né? Né, Samuel? A gente vai fazer um corte, né? Nossa, videomaker, a gente vai ter um corte dessa partezinha aqui, você vai ver que vai ter essa voz. Mas muitos perguntam isso. Será que essa pergunta é uma pergunta realmente factível, algo que a pessoa vai levar adiante ou é uma desculpa para tomara que digam que não preciso fazer um ou outro? A resposta é muito simples. Se você conseguir... Então eu vou ter os dois, porque aí eu posto muito no meu e o profissional fica lá abandonado. Exato. Não é. Que é o que mais acontece. A gente tem que pensar o seguinte, prioridades. Se você consegue fazer um profissional excelente, consegue fazer um pessoal excelente e eles não conflitam entre os outros, se você conseguir, faça um de cada. Agora, se você não tiver condições, tempo, energia, até conhecimento para fazer os dois acontecerem de maneira incrível, escolha um deles. Aí a pergunta é, qual é o mais importante para você? Mostrar sua vida pessoal ou mostrar a sua carreira, ou desenvolver sua carreira dentro da rede social? Na maioria das vezes a resposta é desenvolver minha carreira na rede social. Então, se tiver que escolher um, então foque nesse. Mas não quer dizer que se o meu é profissional, eu não posso mostrar alguns pontos da minha vida pessoal. Pelo contrário, é importante. Existe um ponto dentro da rede social que é o quê? A questão da humanização. Eu, dentro do marketing, quero me comunicar com alguém que seja humano como eu, que passe pelas mesmas dificuldades, que tenha problemas como eu tenho. Não com uma máquina, alguém que é perfeito. Então, para isso, é interessante também mostrar a vida pessoal dentro de uma página que é profissional. Você vê todas as grandes marcas humanizando, né? Por Sim. exemplo, a Coca-Cola. Ela sempre pega o contexto de família nas suas estratégias de marketing. Um case que eu acho muito interessante é a Magazine Luiza. A Luiza Trajano, ela não se expõe, mas aí criaram um avatar que é a Luiza Trajano nova e tal. Que, cara, esses dias eu vi aquele avatar da Magazine Luiza, eu fiquei chocada com eu Magalu, olhei no né? olho do avatarzinho e falei, gente, tá quase real. É uma pessoa mesmo, é uma né? pessoa. Então, é tão importante a humanização que todas as grandes marcas têm trabalhado muito É verdade. forte. A Netflix tem trabalhado na humanização. Vou dar um exemplo da Magalu e da Netflix, que você falou agora recente. A Magalu, por exemplo, se você entrar dentro do Instagram da Magazine Luiza, a Magalu, o avatar, ela posta coisas do dia a dia, tipo fazendo um café, malhando, cozinhando. Mesmo que seja um avatar virtual, mas ela tá lá humanizando a parada, isso é incrível. Ou então, por exemplo, dentro do Netflix, eu até desafio vocês, se você colocar dentro do Netflix ali, marcar ele dentro de algum comentário, ele vai te responder de maneira muito pessoal, assim, de brincadeira mesmo, sabe? Porque é uma maneira que eles têm de conseguir fazer uma humanização. E é isso. As pessoas odeiam, Kelly, ligar, por exemplo, para um, sei lá, para um 0800 da Claro e passar horas, digite zero, digite não sei o que lá. As pessoas odeiam. Então, por que se você odeia passar por esses robôs, por que você então vai ser um robô na sua rede social? É muito importante que você seja... Ó o corte, viu, Leire? Dá ênfase, dá destaque aí. Então, isso é muito importante, você tem que mostrar a sua vida, você tem que mostrar a sua humanidade. Por isso que é muito interessante, se você não consegue fazer o profissional e o pessoal, escolha um. E eu recomendo que seja o profissional e dentro do pessoal você pode colocar nuances, pode colocar situações da sua vida pessoal, com muito cuidado. Em que sentido? Se você prega, por exemplo, você, Kelly, fala para adultos e fala para psicólogos, por exemplo. Se você prega determinados conceitos e você fala isso, ensina na sua mentoria, você precisa viver isso. Porque no dia que você ensinar certas coisas, mas na sua vida pessoal, num story, você estiver postando uma coisa totalmente diferente, vai dar errado. Vou dar um exemplo. Faz de conta que você tem uma mentoria com um psicólogo às 9 horas da manhã, mas você posta nos stories que você virou a noite na balada, tá bêbada e não sei o que lá, e você vai atender alguém 9 horas e vai diretão. Será que isso é uma coisa que é legal? Será que o cara que vai ser atendido ali às 9 horas da manhã... E usar a rede social contra ou a favor. Nesse caso, eu tô usando contra. Nesse caso, se você usasse dessa forma, seria contra. Então, é ter uma Ainda bem que eu noção. não vou pra balada, eu só vou, durmo cedo. Mas mentira, gente. Tudo mentira. Eu vou pra balada, só não vou pra balada no dia que eu tenho que trabalhar. Pronto, entendeu? final de semana, enfim, se você sabe fazer isso de maneira regrada, de maneira correta. E as pessoas veem isso na minha rede social, porque, né, tipo, a gente não esconde o que faz. Mas olha que legal que você acabou de falar. Não quer dizer que por você ser psicóloga, você não vai pra balada, não viva a sua vida. Você viaja, você aproveita, sai com os amigos e tudo mais. Isso pode ser mostrado, pode beber. Água. Com gás e limão. Mas... E às vezes suco de uva, gente. Que parece vinho, mas é suco de uva, viu? No caso dele, o meu não.
Mas o que pode ser feito é o seguinte, mesmo você vivendo a sua vida como Kelly, pessoa física, você pode mostrar lá dentro, porque é natural, isso é importante. As pessoas vão criar uma proximidade, elas vão criar uma interação com você, porque entendem que a Kelly é uma pessoa humana que vive a vida dela como qualquer outra, mas mesmo assim é uma excelente profissional, faz mentoria e faz todo o trabalho dela. Se você conseguir aliar esses dois pontos dentro da sua rede social profissional, é o ambiente perfeito para que você possa se comunicar com as pessoas. Eu sempre escuto o seguinte nas mentorias, né? Você citou as mentorias e, em geral, eu sou muito dura. Né, Samuel? Ele tá segurando pra não rir hoje, gente. O Samuel tá quase contratando uma psicóloga para poder se tratar depois da mentoria, né? Eu sou muito dura. Mesmo. A mesma, e eu percebo que essa dureza que eu emprego em mim, na minha carreira, na minha profissão, é o que eu trato lá com elas. E muitas das vezes, quando vem, né, porque tem um dia, né, uma sessão da mentoria, que é só para falar de rede social. Que é o posicionamento. Então, o posicionamento ele vai partir do físico para a Instagram, rede social, YouTube, seja lá qual rede que esse mentorado decida trabalhar. Mas veja bem, normalmente eles me falam assim, eu não quero parar de postar as minhas coisas. Eu não quero, duas coisas que eu escuto muito, eu não quero ser um personagem e eu não quero parar de postar as minhas coisas pessoais, só que eu não quero que as pessoas tenham acesso às minhas coisas pessoais. Qual é o equilíbrio que você, enquanto agência, né, vocês vivenciam, vocês têm muitas trocas aqui, muita gente trabalhando e pensando junto. Qual é o equilíbrio, Keidson, entre não ser um personagem e também não deixar de vivenciar ou de usar as redes sociais para postar a vida do dia a dia, né? Da balada, da viagem, do relacionamento, do relacionamento com os filhos, do doguinho. No meu caso, não tem doguinho, tá? Existia um gato, mas o gato decidiu falecer. Ele decidiu falecer. Eu não dei autorização. Eu imagino que gato que acorda um dia e fala, eu decidi falecer. Nossa, eu não isso dei é meio autorização pro meu filho morrer, entendeu? Mas ele decidiu falecer, mas ele aparecia mais nas minhas redes sociais que a minha filha. A minha filha, se você apontar uma câmera pra ela já foge. Primeiro, ela quebra o celular e depois ela chora, entendeu? Mas, coitada, eu falo dela o dia inteiro, ela só não aparece. Um dia vão perguntar ela se tem ela que é um vir covarde. aqui, viu? A sua filha tem que vir aqui pra poder participar da entrevista. Tem que vir um dia. Eu brinquei com ela, falei, minha filha, quem que eu convido e tal, pra ir lá no Pode Psi? Ela, eita, vai ser muito massa. Ela, mãe, eu tô de zoeira, é óbvio que eu não vou. Nossa, sem graça. Ela podia vir igual o Sombra do Ratinho, né? Ter ela ser tipo Lombardi, não isso. aparece nunca, só a voz. Kelly, em cima do que você falou, eu tenho duas perguntas. Equilíbrio? Eu acho que o psicólogo ele tem que fazer duas perguntas para ele para encontrar esse equilíbrio. Porque eu dizer esse equilíbrio ele é muito, não é uma regra. Ele depende de cada um. Primeira pergunta é, qual é o meu objetivo com a minha rede social? Objetivo. É o meu objetivo. Porque se meu objetivo é mostrar a minha vida, por exemplo, vamos pegar uma blogueirinha. Qual o objetivo de uma blogueirinha? Talvez é mostrar o estilo de vida dela. Então ela precisa insistentemente e de maneira muito extravagante mostrar a vida dela. Desde a rotina do intestino dela, o que ela come, dorme e tudo mais, entendeu? Olha, mas eu sinto que foi as uma pessoas, cutucada, né? entendeu? Falam do intestino das outras de maneira Desnecessária. desrespeitosa até, entendeu? Essa carapuça serviu, viu? Para algumas pessoas nessa sala. Mas o objetivo dessa pessoa com a rede social dela é mostrar tudo. Agora, e o seu como psicóloga? Qual que é o seu objetivo? Será que é mostrar um nível da sua vida pessoal para atingir esse objetivo? Aí você tem que se perguntar sempre o seguinte: se eu colocar foto do meu filho aprendendo a andar, vai contribuir com o meu objetivo principal da minha rede social? Porque se você sabe qual é o objetivo da sua rede social, tudo que você pensar em postar, você tem que se perguntar. Isso vai de acordo, isso vai de encontro ao meu objetivo da rede social? Se for, poste, não pense duas vezes. Agora, se for algo que vai conflitar ou algo que vai te distanciar do seu objetivo, é melhor que você não poste. Essa é uma linha de raciocínio para achar esse equilíbrio. A outra linha de raciocínio é você se colocar no lugar do seu público. Uma vez que você se posicionou, encontrou o seu público e sabe qual é a mensagem que tem que ser feita, pense, se eu estivesse me seguindo, será que eu gostaria de ver isso?
Será que isso teria algum tipo de relevância para mim? Será que isso me afastaria ou não dentro do que eu procuro ao seguir a minha própria página? Então essas são perguntas que você precisa se fazer para poder aí encontrar a resposta e com essa resposta achar esse equilíbrio. Porque não existe uma regra. Não existe um manual de instrução dentro do marketing, porque o marketing não necessariamente é uma ciência exata, como a matemática, que 2 mais 2 são 4, entende? Aqui dentro são muitos testes. E a linha de raciocínio que a gente traz para os nossos clientes, inclusive para você também, é o quê? Olha, isso vai te aproximar do seu objetivo? Se sim, faça. Isso, se alguém estiver te seguindo, vai ser relevante, vai ser algo que é legal para essa pessoa te acompanhar? Então também coloque. Agora, se a resposta for não para qualquer uma dessas duas perguntas, o ideal é que não coloque. E muitas das vezes a relevância vai ser aproximar. Sim. Por exemplo, por que eu, tipo assim, uma das coisas que eu tenho costume de fazer, as pessoas da minha vida, assim, que são importantes para mim, eu faço questão de fazer um stories lá, de aniversário e tal. Isso é relevante para o meu público? Em geral, não. Assim, numa linha macro, não. Mas por que eu tomo essa decisão? Primeiro porque eu uso a rede social para relacionamento de fato com essas pessoas, para quem, né, eu posso lá, aniversário. Eu esqueço de fazer, depois dar um ciumeira, menino. Que marca uns e não marca os outros, né? Eu entendo. Dá um problema. Mas por outro lado, também, na minha linha de raciocínio, é essa humanização. Como eu me importo com as pessoas, como eu trato os meus amigos. Como que eu uso a minha rede social para dar importância para outras pessoas. Então, quando eu posto alguém, por exemplo, ontem eu postei tava jantando com um amigo e eu achei muito legal a camiseta dele. Eu falei, cara, isso é que é vestir a camisa. A pessoa vem jantar comigo com a camisa da empresa. Achei o máximo aquilo. E a gente estava exatamente conversando sobre isso, sobre os stories, rede social, né? Ele tá migrando desse lugar da rede social pessoal dele para investir e humanizar mais a rede social da empresa. E a gente estava conversando sobre isso. Ele, amiga, eu não quero estar aqui jantando com você e fazendo stories. Aí foi exatamente isso que eu falei para ele. Mas qual é a conexão de estar aqui jantando com a empresa? Sim. Aí eu botei as duas situações na mesa. No meu caso, o que eu digo para as minhas mentoradas? Que a vida não é só trabalho. Networking. Cuidar dos relacionamentos. Sim. Você é uma pessoa muito importante para mim. Sushi é uma coisa que eu amo. Eu adoro os meus momentos de sushi com você. Isso para mim é relevante no sentido de tudo que eu falo para elas fazerem. Se eu conseguir comunicar isto e fazer a conexão com o que eu ensino para elas na mentoria, faz sentido postar. Perfeito, Kelly. É isso. Vou dar um exemplo do que você falou do aniversário. Você ensina nas suas mentorias a importância também de comemorar, de ter ganhos, de ter metas, e quando você bate a meta, comemorar e tal. Então, o que você está fazendo está vindo de acordo com o objetivo e tem a ver com o que você ensina, o que você vive. Gente, tá certo. Eu recebi uma estrelinha, meu Deus. Tá certíssima, tem que fazer isso. Aí entra num ponto muito interessante. Por exemplo, como a gente está falando de Instagram, existem linguagens dentro do Instagram, existem formatos dentro do Instagram. Isso que a gente está falando de humanização cabe muito bem dentro dos stories. Por quê? Os stories é um formato lá dentro que some em 24 horas. Então é uma coisa que é para ser feita, ser consumida, mas que vai sumir. E que a ideia é justamente mostrar o seu lado humano e mostrar os bastidores. Vou dar um exemplo. Imagine que uma loja de sapatos vai fazer stories. Muitas lojas de sapato ao fazer stories, fazem stories assim. Esse está custando tanto, esse está custando tanto. Faz a vitrine. E essa não é bem a ideia dos stories. A ideia dos stories de uma loja de sapatos seria quando você está montando a loja, antes que o cliente entre, como é que você monta a vitrine? Como é que você brinca com a sua colega? Como é que você vai organizar o estoque e tudo mais? Isso é uma coisa legal de ser feita. O Fialho, ele fez uma analogia, assim, eu fiz umas 3 mentorias já com o Fialho. E ele faz uma analogia dos stories e do feed muito legal, que assim eu gostaria de compartilhar. Que ele fala o seguinte, que o feed é o Superman. Poder puro é a sua vitrine, tem que estar lindo, tem que estar com a sua melhor foto. É impecável. Tem que estar bem escrito. E os stories é o Clark Kent. É excelente. A vida real, assim, a vida para além do super-herói. É o dia a dia, né? Isso. E eu amo essa analogia, tanto que eu nunca esqueci dessa analogia. Então, todas as vezes eu uso isso, né, para ensinar os meus clientes como fazer essa transição do feed para os stories. Não usar o feed como a vitrine da vida diária
E nem os stories como uma coisa ali chata de ficar vendo que você vai acabar pulando, né? Porque as pessoas querem saber da nossa vida. Querem sim. E é importante. Ai, Aí entra aquela Jesus. questão da humanização que nós falamos antes, entra aquela questão de você se aproximar do seu público. Porque, por exemplo, se você tá só com postagens de Superman ou de Mulher Maravilha, as pessoas às vezes podem se distanciar de você e pensar, nossa, a Kelly é uma psicóloga cabulosa porque ela é perfeita, tudo deu certo na vida dela, agora minha vida não, tem problemas e não sei o que lá e tal. E é legal você conseguir mostrar tudo isso e mostrar os seus bastidores do seu dia a dia. Incrível essa analogia. Em cima do que a gente estava falando, por exemplo, o seu jantar ontem com esse colega, ele poderia caber muito bem dentro dos stories. E é incentivável que você faça esse tipo de coisa. Agora, pro feed, você poderia pensar... Não, gente, eles não incentivam não, eles me cobram, tá? Puxar a orelha mesmo, viu? Porque aí entra uma questão... Eu vou falar disso daqui a pouquinho, que é a questão de jogar a regra, né, do algoritmo. Eu vou falar isso daqui a pouquinho. Mas os formatos, eles são importantíssimos de se entender. Então, coisa do dia a dia, como Clark Kent, stories. E tem que colocar muitos stories. Porque se você utiliza o stories da maneira correta, você vai aparecer lá na página principal do seu público várias vezes durante o dia. Entendeu? E esse é um ponto legal. Você tem que ser lembrado pelo seu público. E uma das funções dos stories é essa. Você está aparecendo várias vezes para a pessoa. E o que você tem que colocar lá é uma coisa do dia a dia. Aí tem gente, Kelly, que pensa assim, de repente uma psicóloga pode estar pensando assim agora. Ah, mas eu não fiz a minha maquiagem hoje, eu devo fazer um stories? Deve, porque lá nos stories é seu dia a dia, é mostrar quando você... não precisa de preparação, não precisa de uma câmera incrível, é no seu celular mostrar o que está acontecendo naquele momento, entendeu? Não precisa de uma luz, de efeito, não. Se é tiver, aquele momento. ótimo, gente. Se tiver, usa, ótimo. Não é obrigatório. Mas não é obrigatório. Aí muita gente deixa de fazer porque não está um ambiente perfeito, a situação perfeita, e daí perde o momento de captar o seu dia a dia, que é interessante para o seu público, e aí não faz um stories. E fazer o stories correto, na frequência correta, te ajuda, tanto no algoritmo, porque o algoritmo ele quer saber se você é alguém relevante. O algoritmo é o juiz do jogo, assim, é o juiz ali, é o computador que está por trás de todo o Instagram. Se você é alguém que aparece sempre, ele vai falar, opa, vale a pena eu dar atenção, dar tempo de tela para essa pessoa, porque ela está fazendo um conteúdo constantemente. Agora, se você não está fazendo com frequência, você não aparece. Também. Porque as blogueiras fazem conteúdo insistente, um conteúdo exagerado, e muitas das vezes elas são incentivadas pelo próprio Instagram a aparecer. Porque quanto mais ela faz, mais ela é vista, e o Instagram ela quer que pessoas sejam vistas para que ele possa ser cada vez mais usado e possa, enfim, e a rede possa crescer. Agora, se você é uma pessoa que não faz com frequência, faz uma vez ou outra, o Instagram não vai querer gastar o tempo dele, a energia dele para te promover, porque ele entende que você não é alguém que está levando a sério a plataforma e que não é alguém relevante o suficiente para ele gastar essa energia. Então há relevância ali. Maldito. Mas Bendito, a gente adora. Não fala mal dele não. Ô, bendito, né? Te amo, Instagram. Mas eu só adoro o YouTube também. E essa frequência entra também para o feed, lá para aquela postagem do Superman, que é o quê? Eu preciso ter uma frequência, eu preciso ter uma disciplina de estar sempre postando. Ah, mas eu vou postar algo que eu ainda não tenho certeza e tal. Na dúvida, poste, porque só de estar postando por essa frequência você vai estar ganhando aí, vai caindo nas graças do algoritmo, e a chance dele querer te incentivar e entregar cada vez mais o seu material, a sua mensagem, ela vai acontecendo cada vez mais. Então, se você está entrando nesse jogo, precisa realmente entrar e fazer valer. Não é só postar de vez em quando, é ter frequência. E também postar aquilo que o seu público quer ver, como a gente já conversou anteriormente. Tô sentindo, gente, eu tô sentindo aqui a cutucada. Ela tá sentindo a cutucada porque é o seguinte... A agência ela precisa de conteúdo, e a gente precisa incentivar a nossa cliente a gerar esse tipo de conteúdo, porque quanto mais ela aparecer, mais o Instagram vai favorecer todo esse trabalho. Quem não tem uma agência, você mesma se cobrando. Você tem que se cobrar, ou fazer apostas com alguém, falar assim, olha, me verifica, se eu tiver errado, você puxa minha orelha, mas é importantíssimo, e essa é uma dificuldade. Eu tento fazer isso com as minhas amigas, elas ficam putas comigo. Amiga, não faz isso, não, eu faço o que eu quiser. Tá bom? Tá bom. Mas tem muita gente, Kelly, que pensa o seguinte, quais são os principais benefícios de ter uma agência? Vou colocar 2 aqui, principais. A cobrança por uma questão de disciplina e frequência de postagem, e ter uma foto bonita no feed, ou ter um vídeo bem editado. Se você tivesse que escolher uma dessas 2 coisas, na minha opinião, entre uma foto bonita e ter uma constância de publicação, eu diria que é melhor você ter uma constância de publicação do que uma foto perfeita. Então, nesse ponto, eu diria para quem ainda não tem uma agência que possa abraçar isso com muita vontade.
Porque mais do que você fazer uma foto perfeita por mês e uma publicação incrível que faz a pessoa chorar por mês, é melhor você fazer uma foto, uma publicação, um stories todos os dias, ou mais de um por dia, e tá sempre na graça do povo, tá sempre sendo visto pelo pessoal, sendo lembrado. Então, entre escolher essas duas coisas, eu preferiria ter essa questão da frequência. E se você não consegue fazer por conta própria, existem vários artifícios para fazer isso. Chama um colega e pede para que ele te cobre, faça uma aposta com alguém. Coloque um despertador no celular que seja, Kelly, para que todo dia, tais e tais horários, a hora de fazer os stories, a hora de fazer a publicação, tudo isso é muito importante, porque se você fizer de vez em quando, isso daí vai ser quase que irrelevante. Para o algoritmo, isso vai ser praticamente irrelevante. Entendi. Entendeu, né, Kelly? Entendi, Samuel. Entendi. Já entendi. Que bom que você entendeu. Já cancela esse Podpsi. Não, entendeu? esse eu vou fazer questão de ir pro ar. Cancela esse episódio. Quais os principais erros, Keidson, que a galera comete quando elas vão pensar no marketing, usar? Porque assim, hoje a gente tá falando aí de marketing de um jeito que parece que é só as redes sociais. Uhum. Hoje ele é o mais importante, ele é o mais relevante. E a gente não tem só o Instagram, a gente tem várias redes sociais. Existem várias, sim. Mas quais os principais erros, assim, que você percebe que os profissionais liberais têm cometido? Tá. Já falamos sobre alguns, eu vou só pontuar, que é esperar um momento e tudo perfeito para fazer e não começar nunca. Esse é um grande erro. O outro erro é não saber para quem você fala e falar qualquer coisa para qualquer pessoa. Isso não é válido. E o que a gente acabou de falar, a questão da frequência, da disciplina. Você precisa estar constantemente sendo visto e gerando conteúdo lá dentro das redes sociais, para o seu público e para o algoritmo. Mas como a gente está falando de Instagram, eu vou dar outros exemplos. Por exemplo, quando você abre sua conta no Instagram, você precisa colocar uma foto de perfil. Tem gente que não sabe selecionar uma boa foto de perfil. Quais são alguns dos principais erros na hora da foto do perfil? Colocar uma foto distante, colocar uma foto numa festa em que você já está lá no final de festa com a maquiagem, com a roupa meio desleixada, com uma foto com a bebida na mão, uma foto de biquíni no caso das mulheres ou roupa de banho no caso dos homens. Tudo isso são fotos que por mais que você ache que é linda, talvez te afaste do seu objetivo e não é uma coisa legal. Tem gente, por exemplo, que pega a foto e coloca a foto do consultório, ou então coloca a logo do consultório. E é legal? É melhor do que nada. Mas o ideal é, se quem está ali, quem está humanizando tudo, é você, por exemplo, a Kelly, o ideal é que tenha uma foto da Kelly. Isso é imprescindível. E a sua tá linda, viu? Modéstia à parte, tá muito bonita. Thiago Magalhães. Parabéns, viu? Amamos você. Qual é o ideal para uma foto? Uma foto que pegue principalmente o rosto, não precisa pegar corpo. Então pegue, por exemplo, aqui abaixo do pescoço para cima e que pegue traços fortes do rosto, não cortando nada aqui. Fala muito de aparecer o branco do olho. Perfeito, porque e principalmente se aparecer o branco do olho, se você puder olhar para a câmera, já cria uma interação com quem estiver te olhando, isso é muito legal. Outra coisa que é muito importante, sorriso. Você sorri, você quebra aquele paradigma de um robô, de uma pessoa perfeita, de uma pessoa que sabe que não erra e tal. Tá bem assim, porque eu tô bem maravilhosa nela. Então você precisa estar ali de olho e tal, e é uma indicação, o sorriso. Mas se não sorrir também, não tem problema. Mas que você esteja ali com um rosto que demonstre o que você quer demonstrar. No seu caso, é muito importante que para outros psicólogos você mostre que você é uma mentora, que você tem um ar de, olha, eu cheguei a esse patamar e não foi de qualquer jeito. Então eu estou aqui sim, sabe? Isso é importante, porque está de acordo com aquilo que você comunica, com a maneira com que você se posiciona. Mas, na dúvida, se você não sabe como você se posiciona, pegue fotos de pessoas que você admira. Olha a foto da Kelly lá dentro do Instagram dela, veja como ela fez. Pegue pessoas de outros Instagrams que você fala, cara, essa foto tá legal. Aquela foto foi copiada, você sabe, né? Foi copiada, é? O fotógrafo, né, a esposa dele é minha afilhada de batismo. Eu batizei ela, eu tinha 15 anos de idade. Então, hoje eu tenho uma afilhada adulta. Mas é porque eu batizei ela muito jovem, eu também sou jovem, né? E eles são um casal eles trabalham só com posicionamento, né? Então ele é um retratista, ele tira retratos de alto impacto. Não é só fotógrafo, retratista, chique. Ele tira fotos de alto impacto. E ele comprou uma lente nova e ele queria testar. E a esposa dele, que é a minha afilhada, né, a Tatiane, tava sentada na sala, ela... Não, mas eu quero tirar uma foto sua pra testar a lente e tal. Ela, tá bom. Aí ela prendeu o cabelo, jogou assim o cabelo pra trás e virou pra ele e ele fotografou. Aí a gente se encontrou e tal, eles vieram pra Brasília, normalmente quando eles vêm a Brasília ficam hospedados lá em casa. E ele, Kelly, olha a lente nova que eu comprei, olha essa foto da Tati que eu fiz. Eu, maldição, quero uma igual.
Quero uma igual. Thiago, você tá obrigado. Aí quando eu fui pro lançamento do livro em São Paulo, eu, naturalmente, quando eu vou pra Alphaville, eu também fico hospedada na casa deles, né? E aí eu falei, Thiago, você sabe que eu não vou sair daqui sem uma foto daquela, né? Aí a gente reproduziu a cena, idêntica, né? O cabelo, a foto, a gramatura lá das bolinhas lá, dos pixels. E eu falei, eu não saio daqui sem uma foto dessa. Enquanto ele não me deu uma foto daquela, eu não sosseguei. E que foto, viu? E que foto. Então, o que a gente tá falando dos erros. Um erro comum é a foto do perfil. Isso daí cometem esse erro constantemente. Outro erro que é muito básico, mas que cometem bastante é em relação à bio. A bio as pessoas colocam tudo menos o que precisam. O que é importante para colocar na bio? Basicamente 3 coisas. Quem você é, o que você pode fazer por quem está te seguindo e como que essa pessoa precisa fazer para conseguir o que você pode fazer por ela. Então vamos lá, falando de maneiras práticas. Quem você é, o que você pode fazer por alguém, que é a sua promessa, e um termo técnico que a gente chama aqui dentro do marketing, que é o CTA, que é você convidar a pessoa para poder fazer alguma ação. Que é, por exemplo, clique aqui e agende a sua consulta, ou então vamos bater mais um papo, olha o meu último vídeo no YouTube. Você direciona a pessoa para fazer algo que você gostaria que ela fizesse. Então essas 3 coisas, quem você é, a promessa e direcionar essa pessoa para fazer algo que você quer que ela faça, o que ela precise fazer. A bio, se ela tiver isso, ela já está super completa. Agora o problema é, as pessoas só colocam assim, o que os psicólogos colocam. Sou psicóloga da área comportamental, por exemplo, e não sei o que lá. TCC, MDR, aí começa a colocar tudo que ele faz. Parece que é um currículo, né? O currículo para contratar, mas não é bem assim. Lattes. Lá não é o local para isso. E no final ainda coloca assim, agenda aberta. Só isso. Não é suficiente. Agenda aberta não é um CTA. Não é um CTA, não é um CTA. Não é o suficiente. Então assim, utilize bem, porque o olho da pessoa quando ela entra no perfil é olhar sua foto, olhar a bio e depois ela vai decidir se ela vai querer seguir você ou não. E antes disso ainda ela vai olhar os seus stories recentes, ela vai olhar os seus destaques, depois o feed. Então assim, existe um processo para isso acontecer. E se você errar no início, a chance da pessoa não chegar até o final, ela já é praticamente nula. O último erro aqui que eu acho que talvez seja bem relevante para a gente poder falar é o seguinte. As pessoas elas entram no Instagram e vivem num mundinho, que é o quê? Ela entra ali, só faz as coisas dela e pronto, ela fica perdida naquilo. Você falou que copiou a foto da sua afilhada. Eu não diria que é copiar, você teve ela como referência. Ela foi inspiração. É uma inspiração. E essa linha que você teve com a foto da sua afilhada, todos os profissionais, todos os psicólogos no Instagram, em qualquer rede social, precisa fazer também com os outros, que é o quê? Visite outras páginas, do seu segmento ou não. Veja o que as pessoas estão fazendo, veja o que você gosta, né? O que você admira. Procure pessoas, por exemplo, se o seu público, no caso da Kelly, são psicólogos, são profissionais, então veja, esses profissionais, talvez eles sigam quais outros nichos, quais outros segmentos, quais outras páginas essa pessoa vai seguir. E comece a analisar e entender o que é legal. E sair só do tecnicismo e passar para venda. Porque Sim. qual é o objetivo do marketing? É gerar recursos, é vender, é ter faturamento em cima ajudar daquilo. a vender, na verdade, né? Porque a estratégia, tudo isso que a gente falou aqui de estratégia, mensagem, público, quem você é, como comunica, por que comunica, tudo isso tem um objetivo. Tem um objetivo. Vamos ser objetivos? Sim. É vender. Sim, ninguém vai gastar o seu tempo para gerar conteúdo só por gerar e só porque eu quero ser visto. Tem um objetivo por trás disso, porque ser visto, ser lembrado é uma maneira também de quando a pessoa precisar de algo que você pode fazer, ela vai contratar você, ela vai te procurar, isso vai te rentabilizar, com certeza. Então, observar como as pessoas estão fazendo na parte comercial, como elas vendem, como elas também se comunicam, como elas geram conteúdo, o que você gostar, anota ou salva e procure replicar isso dentro do seu universo. Com o seu jeitão. Com o seu jeito, entendeu? Então, esse é um erro que muitos fazem, que é viver no seu mundinho, na sua rede social e esquecer de ver o que está acontecendo por fora. Aí elas fazem só o que elas fazem, esquecem as tendências, esquecem o que as pessoas estão fazendo, o que estão dando certo e elas se limitam apenas ao mundinho dela no Instagram. Então, esses aí são os principais erros que as pessoas comentam. Você falou um pouquinho, né? A gente já está... A direção ali já tá... Já levantaram a mãozinha ali, né? Já ficaram, já tá ali, tempo já cortou e tal. O convidado já chegou, o convidado já chegou, já tá todo enrolado. Mas a gente precisa falar de uma coisa que você prometeu. Diga. Que é o CFP, né? O que pega em fazer propaganda com relação a essa normativa que a gente tem do que pode e do que não pode? Tá. Porque é uma das desculpas que muitos verdadeiras usam, né? Que muitas pessoas usam para não fazer. E como a gente está aqui no intuito de ajudar, o objetivo desse podcast é ajudar as pessoas a saírem do lugar,
o que tem o CRP aí com relação ao marketing? Que a gente Tá. aprende lá na faculdade, a gente lê o código de ética. A gente tem 2 semestres, gente, Eita, código de ferro. ética. O que a gente mais escuta falar no código de ética é o que pode e o que não pode divulgar. Tá, primeira coisa. O CRP ou o CFP, todos eles são seus aliados. Por mais que eles criem regras que podem te atrapalhar na sua divulgação, eles são seus aliados. Em que sentido? Muitas das vezes as regras que eles criam são para poder proteger algumas éticas, algumas normas, algo que é importante para o profissional, principalmente o paciente, mas também tem uma outra coisa. As regras do CRP para divulgação vão limitar muito o mercado de psicólogos. Por quê? Porque muitos psicólogos vão deixar de se divulgar, vão deixar de utilizar as redes sociais, vão deixar de utilizar o marketing e geração de conteúdo porque acham que não pode. E se você souber e entender o que pode e o que não pode, você vai sair na frente de muitos dentro do seu mercado. Então, em ambas as situações, você tem que entender que o CRP ou o CFP, ele é o seu aliado. Independente de você concordar ou não com as regras que ele vai impor. Próximo ponto. É sempre muito importante você ler quais são as regras, as notas, quais são as atualizações, porque às vezes você pode estar seguindo algo que já mudou e pode estar infringindo alguma regra. Está mudando muito e muito rápido em função desse crescimento da população de psicólogos nas redes sociais. Com certeza. As redes sociais elas estão mudando constantemente. O CFP e o CRP têm que acompanhar tudo isso. Então se atualize. E não se atualize só porque fulano ou ciclano citou. Vai direto lá na nota, vai direto na fonte, em algo oficial e siga aquilo que realmente está acontecendo. De uma maneira geral, muito do que o CRP ou o CFP faz é para proteger o paciente. Então eles não permitem que você utilize, por exemplo, nada que você promova uma ação com o paciente para poder ganhar dinheiro em cima disso. Que você use um paciente como um garoto propaganda, uma garota propaganda para que você possa ganhar em cima daquilo. Então, em cima de toda essa normativa que ele quer proteger, por exemplo, o seu paciente, obedeça esses limites e não utilize isso. Mas não quer dizer que se você não fala do paciente, você não pode também se divulgar. Ora, se o paciente tem grandes limitações para ser falado, você, por outro lado, tem aberturas gigantes para você providenciar e falar aquilo sobre você. Então, citar sobre o que você faz, citar aquilo que você acredita, citar aquilo que você estudou e aquilo que você pode fazer por alguém, trabalhar essas promessas em cima disso, daquilo que você é capaz de fazer, você já vai se desviar de boa parte das regras que o CFP te limita em relação ao que você pode usar do uso da imagem do seu paciente. Isso nas redes sociais. Existem vários tipos de marketing. Um dos marketings que ele ainda é um dos mais utilizados e um dos mais eficientes é o marketing do boca a boca, como a gente fala, que é o marketing da indicação. E esse, não necessariamente existe uma proibição direta a respeito dele dentro das regras do CFP ou do CRP. E ele também é um fruto daquele bom trabalho que você faz dentro do seu consultório. Então, se você é alguém relevante, alguém que faz um excelente trabalho, alguém que você faz a diferença na vida do seu paciente, automaticamente esse paciente vai começar a falar para as outras pessoas. Então, se isso é uma das coisas que é permitido dentro do CRP, não existe nenhuma proibição direta, utilize daquilo que pode e evita de ficar batendo a cabeça ou achando brechas naquilo que não pode. Então, entenda aquilo que é possível ser feito e comece a explorar mais o que é possível e pare de reclamar daquilo que não é possível. E a gente usa isso como desculpa, né? Pois é, fala, o CRP não me deixa tirar foto com o meu paciente e não sei o que lá e tal, então não vou Pois postar mais eu vou lá na nada. minha terapeuta hoje e vou tirar foto com ela só de Pois raiva. mostra que é possível. E o que é legal Ela que lute. Ela que lute, né? Mas se isso parte de você enquanto paciente, ok, mas agora o que não pode é ela como psicóloga. Aí é a mensagem que eu tô lá no meu... Eu estou dizendo pros meus pacientes, pode tirar foto com a sua terapeuta, divulga a sua terapeuta aí, meu filho. Não tem problema não. Perfeito, Kelly. Isso é incrível. Não tem problema não. Você tá criando uma disrupção ali da regra. Tá pago a terapia. Ótimo. As regras para o terapeuta, até porque quem está afiliado ao CRP é o terapeuta, não é o seu paciente. Então, se o seu paciente faz isso por conta própria... Tem um meme agora bom. Tem um meme bem bom agora. Qual que é? Seu orgulho da Nutri é fácil. Quero ver seu orgulho da terapeuta. É verdade, é verdade. Eu vou lá ser o orgulho da minha terapeuta. Minha terapeuta, ela sofre com Mas, esse talvez, resumindo toda a nossa conversa aqui, seja o maior problema. As pessoas elas estão procurando desculpas para não fazer aquilo que elas precisam fazer. Antigamente, quando tinha aquelas páginas amarelas, quem não estava lá não era lembrado. Depois veio o Google, só de ter um site e tal. Depois veio as redes sociais, só de você ter um perfil. Hoje, todo mundo está no mesmo lugar, todo mundo é fácil estar no mesmo nível. Você precisa arrumar formas de conseguir se destacar daqueles para você realmente... Eu percebo, assim, a analogia que eu fiz
Sabe quando você vai, sei lá, se você é de Brasília, você não consegue, também nasceu em Brasília, né? Você também nasceu em Brasília? Pô, todo mundo nasceu em Brasília. Só Brasiliense. Goiás vai dominar o mundo aí. Mas nós somos... Goiás Você vai tá onde, dominar. Goiás? Anápolis. Sou diabético, não sou de Anápolis. Anápolis. Entendi. Mas ó, dizem que quem mora em Brasília é goiano ao quadrado, viu? Viu? Mas enfim, por exemplo, quando eu volto em Anápolis, em alguns, assim, determinados lugares que eu volto, já, né, eu nasci lá, mas praticamente nunca morei. Quando eu volto a Anápolis, sabe quando você volta numa cidadezinha que você foi quando você era criança, ou que você costumava ir sempre? Aí você volta, tá a lojinha, a vendinha, Do lá mesmo do jeito, mesmo né? jeitinho. Aí você volta, inclusive, com aquela nostalgia de vou comer aquele doce da minha infância. E isso é muito legal. No entanto, você percebe que tudo em volta cresceu, tudo se desenvolveu, tudo criou um novo jeito de funcionar e tal, e a lojinha continua lá igual. A analogia que eu faço de quem não entrar na rede social agora, a gente criou um portal aí com a pandemia, e esse portal do digital, ele foi aberto. Sim. E você tem uma possibilidade, caminhar, entrar nesse portal ou ficar do lado de fora. Quem ficar do lado de fora vai ser essa lojinha que ficou. E eu estou hoje com uma mentorada, Kedson, que me procurou, que ela não é psicóloga, ela me procurou, porque ela se viu a lojinha. Parou no tempo. Ela é uma profissional incrível, fantástica, só que o negócio dela foi ficando tanto só no boca a boca que definhou, assim, tipo, ficou muito escasso ela conseguir paciente. Por quê? Porque ela não mergulhou. Ela tem muitos seguidores, ela é uma pessoa super bonita, super interessante nas redes sociais e tal, mas a lojinha, o negócio, o comércio dela ficou limitado aquela lojinha que não desenvolveu, tudo em volta desenvolveu. Aí eu olho para outros profissionais muito menos capacitados que ela, que estão bombando, e ela tá lá com a lojinha, sabe? E eu acho que a gente está vivendo esse momento desse portal, dessa possibilidade de entrar ou não e crescer ou não com o fluxo. Não é ir contra, não é, não gosto da rede social. Cara, não tem mais opção de não gostar. Sim, é verdade. Né? Então, não é mais opcional, faço ou não faço. Cara, você não tem mais opção de não fazer. Ou você tem. Olha, gente, todo mundo tem opção de qualquer coisa. Mas, pensando num negócio, como negócio, a gente não tem mais essa opção. Você Sim. pode eu só atendo um dia na semana, porque eu tenho meu trabalho, porque eu tenho minhas coisas para fazer. Beleza. Porém, a chance de ser a lojinha ficou parada no tempo do mesmo jeito durante anos, ela é muito grande. Concordo. E eu tô vivendo isso na prática, tirando uma cliente minha de mentoria desse lugar. E a propósito, vou fazer já o merchan da sua mentoria. O que é interessante daquilo que você trabalha com suas mentoradas é não apenas o seu conhecimento técnico e propriedade daquilo que você vive, aquilo que você desenvolveu, como também a ajudar também nessa questão do marketing. Dentro do seu curso do Power Psi, dentro daquilo que você faz com seus mentorados, tudo aquilo que a gente conversou aqui, você consegue mostrar para a pessoa aquilo que ela deve ou não fazer. Isso é fundamental. Parar que é no o tempo... caminho que a gente já percorreu, né? E é o caminho que a gente já percorreu. Kedson, eu queria muito continuar, porque Mas esse não estão assunto, deixando, né? esse assunto é inesgotável. Não, é porque o assunto verdade, é inesgotável, velho. A gente vai ficar aqui 3 dias falando e isso não vai acabar. Queria te agradecer, queria te pedir para dizer para as pessoas como é que elas podem te encontrar ou encontrar a agência e tal. Agradecer aqui diante de todos que, assim, pra mim é uma honra mesmo trabalhar com vocês, ser assessorado por vocês, assim, o trabalho que vocês fazem comigo aqui é mais do que a agência, é quase que um colo, assim, de mãe mesmo, de tão bem cuidada que eu me sinto. Tá todo mundo aqui, ó. Agora vocês podem se manifestar. Vocês concordam com o que ela tá falando? A gente coloca ela no colo, é isso mesmo, né? Não, é um colo de mãe. Quase a gente leva ela também. Leva no... As pernas. Quando dão bronca com amor. Igual mãe também, não é? E é reverso. É recíproco, né? Também, né? Também. É Verdade. porque eu sou sócia, né? Eu virei sócia desse bagulho aqui. Mas assim, agradecer e te pedir pra dizer pras pessoas como que elas podem
Perfeito. ter a mesma oportunidade que eu tive de estar aqui com vocês. Inicialmente, mais uma vez, obrigado pelo convite. É muito importante estar conversando sobre esse tipo de coisa que parece ser básico, mas muitas pessoas pecam. E por pecar nessa parte tão básica, deixam de avançar tanto na vida Por profissional. outro lado, também parece que é tão distante. E não é, gente. Ter uma agência não é uma coisa absurdamente distante. É possível você negociar, ver o que podem atender, ir por etapas, assim, é super possível ter uma agência. Se uma pessoa ela quer emagrecer, ela procura um nutricionista, um personal trainer. Se uma pessoa quer aprender a dirigir, ela procura uma autoescola. Existem muitas Se ela coisas. com sofrimento emocional, ela procura um psicólogo. Um psicólogo, um terapeuta. Não a cartomante. Mas muitas das vezes a pessoa não está conseguindo desenvolver na rede social e não é uma... o psicólogo ele não é obrigado a saber mexer na rede social, até porque não é o foco da faculdade dele e tudo mais. Mas ele tem uma escolha, continuar não sabendo ou saber. Então, muito do que a gente conversou, a pessoa consegue já desenvolver sozinho. E se ela quiser levar a outro nível esse trabalho, existe a agência, tanto a nossa como outras, que dá para desenvolver isso. E para nos encontrar, pode nos encontrar, vou colocar aqui embaixo aqui o nosso Instagram. Ele que vai dá... colocar mesmo, gente. Ó, É ele já mesmo. tá, né? Porque é ele mesmo que faz isso. Que é @agência.larox, que é a nossa agência aqui, que inclusive também cuida da Kelly. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, quiser conversar, pode colocar aqui embaixo do vídeo, que eu tô até me antecipando o que você vai dizer, que eu vou fazer questão de acompanhar e também de ajudar a responder. E qualquer dúvida também pode falar com a gente no direct lá da nossa agência, que independente de você ser nosso cliente ou não, a gente vai fazer o que tiver ao nosso alcance para poder te ajudar a desenvolver na sua rede social. Bom, esse foi mais um podcast. Gente, eu amo isso aqui. Vamos só fazer podcast agora na vida. Agência, Por vocês mim. me apoiam? Se você fizer, se tiver stories de podpc também, tá valendo. Nunca mais acaba as histórias. Nunca. Gente, assim, eu amo falar desse assunto, porque realmente há 4 anos eu venho estudando esse tema. Te convido a curtir e compartilhar esse vídeo. Se você já tá fazendo tudo certo, comenta aí, conta pra gente o que você tá fazendo que deu certo, que a gente vai aproveitar as ideias aqui. Com certeza. Já comenta aí as ideias que deram certo, as que não deram certo. Pede ajuda aí pros membros, explora, gente. Explora, porque eles são legais, entendeu? Não é? Se você se ofereceu, não tem culpa. E já aproveita, já segue o canal, né? A gente não pode pedir, deixa eles pedir aí pra ajudar as blogueiras aqui. As blogueiras que tá tentando ser blogueira, já comenta, compartilha, curte, segue o canal. Manda pra aquela tua amiga psicóloga que nunca vai pra rede social ou que tá aí não tá fazendo os trem certo. Se não tiver gostado do vídeo, manda pra concorrente, né? Não manda não. Sempre dá um likezinho lá, pelo amor de Deus. E a gente se despede aqui, lembrando que assim, esse assunto vai sempre voltar à mesa, tá? Podemos então, voltar. tá convocado pra vir mais vezes e tirar mais dúvidas sobre Até porque eu sei onde fica, né, o estúdio. Beijo, até o próximo vídeo. Beijo.